Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre as casas Panfar. As casas Panfar na astrologia védica são conhecidas como as casas de segurança e de finanças. As casas 2, 5, 8 e 11 compõem o grupo das casas Panfar. Pode haver uma variação ortográfica. Você vai encontrar também se referindo a elas como Pâmpara. Na astrologia ocidental, elas são chamadas de casas sucedentes ou casas fixas. E por que elas são chamadas de casas fixas? Porque ela tem uma natural afinidade com os signos fixos. Então a casa 2 com Touro, a 5 Leão, a 8 Escorpião e a 11 Aquário. Pessoas que normalmente têm fatores astrológicos severamente concentrados em casas Panfar, e quando eu falo fatores astrológicos eu me refiro basicamente aos 7 planetas pessoais que vão do Sol até Saturno. Então, para essa análise, não considere os transpessoais, porque eles indicam fatores externos que afetam o indivíduo de fora para dentro, ao contrário dos planetas pessoais, que são fatores internos do indivíduo que ele vai afetar de dentro para fora. Então, as casas Panfar são classificadas como casas sucedentes, elas representam ganhos. Então, indivíduos que têm fatores aqui são bastante difíceis de mudar. Vocês podem ser aquelas pessoas que procuram segurança na vida, que boa parte das motivações é pela busca de segurança. Então, você vai buscar uma carreira que ela te forneça primordialmente segurança, do que você ser uma pessoa inspiradora ou você tá fazendo a carreira dos seus sonhos. Talvez isso não seja tão importante. Você vai entrar num relacionamento e selar aliança com alguém que possa te fornecer segurança material. Você vai formar uma família com o objetivo de multiplicar a renda, com o objetivo de compartilhar despesas. Então, segurança material é uma coisa que interessa a vocês. Então, as casas Panfar, elas são a segunda casa contada a partir das casas Kendra ou das casas angulares. As casas angulares são a 1, a 4, a 7 e a 10. Então a casa 1 representa sua entrada no mundo, o impacto que você provoca no mundo. Então, a primeira casa Panfar vai ser a casa 2. E ela representa o dinheiro da sua família, os recursos que você utiliza para estudar, para comer, para vestir e depois para se lançar no mercado de trabalho. A casa 2 indica o segundo casamento e a segurança que você adquire financeiramente com o segundo casamento. Representa comida, voz, alimentação, bebidas, adegas, dispensas.
estoques de comidas. A casa 4 é a segunda angular e ela representa a família, representa majoritariamente a mãe, mas por extensão os pais. Então, a casa 5 é a segunda sucedente e ela representa o dinheiro da mãe. O que você ganha com a sua mãe financia os seus sonhos, ela financia a sua educação, isso é visto pela casa 5. Mas a casa 5 ela representa também coisas muito fixas, como ter filhos. E a educação que você vai dar para eles. Então, representa coisas sólidas, porque você ser pai, você precisa estar sempre lá. É diferente de você ter amigos ou até mesmo de você ter um casamento, porque casamentos vão e passam. Agora, filhos são para sempre, a não ser que eles morram, né? Esperamos que não, né? A natural ordem da vida é filhos enterrarem pais e não o contrário. Então, você precisa ser sólido, você precisa ter um caráter sólido, valores sólidos, uma ética sólida para dar uma educação sólida para suas crianças. E você precisa ter uma fonte de renda sólida, porque os seus filhos vão precisar estudar, vão precisar de auxílio quando eles estiverem doentes, então é bom um plano de saúde. E se você não tem uma renda sólida, você vai ter que pedir ajuda para outras pessoas, porque é uma responsabilidade perpétua. Mas a casa 5 também representa o mercado especulativo, assim como a 11. Ela representa jogos de apostas, jogos de azar, apostas de risco. Então, a casa 5 tem muita afinidade com pessoas que enveredam para carreiras que representam riscos, como, por exemplo, você ser um alpinista, você ser uma pessoa que elabora plataformas de games, ou alguém que mexe com cinema, alguém que mexe com algum tipo de criatividade. Então, normalmente essas carreiras costumam ter bastante flutuações, porque você pode fazer uma plataforma e ganhar muito dinheiro com isso. Então, a casa 5 representa ganhos também inusitados. Muito do que a casa 11 também é. A casa 8 é a terceira sucedente da 7. Então, a casa 7 é o casamento. E então, a casa 8 é a segunda da 7ª. Ela representa os ganhos do casamento. Então, você vai se casar com uma mulher que tem dinheiro, que a família dela tem dinheiro, ou que você vai sustentá-la. Ou um marido, se você vai contar com um auxílio financeiro da família, da pessoa com quem você se casar. Então, a casa 8 representa uma responsabilidade fixa, porque um casamento não é como um amigo ou uma amiga que você vê uma vez na semana, às vezes nem isso, às vezes uma vez ao mês, mas uma pessoa com quem você se casa, você vai ver todos os dias, então você vai precisar prestar auxílio diariamente àquela pessoa. A casa 8 representa também heranças e legados, representa pensões, então é aquele dinheiro que você ganha vindo de outra pessoa, aquele dinheiro que você não necessariamente sua a camisa para conseguir. Então, se você casa com, vamos supor, você ganha 10 mil reais por mês e você se casa com uma pessoa que ganha 20 mil reais por mês. Então,
você vai compartilhar as despesas, mas pelo fato da outra pessoa ganhar mais, a chance de ela pagar mais despesas do que você vai ser muito alta. Então, vai sobrar mais dinheiro para você fazer as suas coisas. E provavelmente, se você tiver uma crise financeira, você vai poder recorrer a essa pessoa, às vezes nem como empréstimo, às vezes dá mesmo. Então, é por isso que ela representa o dinheiro dos outros. A casa 8 também representa a arrecadação tributária. Então, ela representa qualquer carreira ou órgão ou autarquia que lide com fiscalização, com arrecadação de impostos. Então, são aqueles órgãos cuja competência deles é atrair dinheiro para o Estado. Então, pessoas com planetas atuando na casa 8 podem se beneficiar desses tipos de carreira, ok? A casa 10 é a quarta e última casa angular ou Kendra e representa a carreira e reputação, onde você vai passar a maior parte da sua vida no mundo. E a casa 11 é a segunda da 10ª, então ela representa os ganhos líquidos, que é o seu salário, e também ganhos alternativos, como por exemplo, você compra um imóvel e coloca para alugar. Você não vai precisar trabalhar, né? Mas você vai sempre receber mensalmente aquela arrecadação daquele aluguel. Então, a casa 11 também representa bicos, trabalhos alternativos, trabalhos que são alternos àquele oficial que você faz na casa 10. Então, você é um funcionário público, mas aos fins de semana você gosta de vender placas, peças de computador e você faz uma renda alternativa com esse trabalho que você faz só o fim de semana, mas não é um trabalho de período integral. Então, pessoas com muitos planetas em casas Panfar, elas costumam ser mais conservadoras. E elas costumam apreciar segurança e a certeza de que vai estar ganhando. Então, não ter dinheiro, pobreza, é uma coisa que pode assustá-la muito. Elas não gostam de pessoas que são mesquinhas ou que têm espírito de porco, mas obviamente que isso é bastante relativo, porque dependendo do estado cósmico de planetas dentro de casas Panfar, às vezes você com planetas aqui pode também ser mesquinho e espírito de porco, mão de vaca, de ser extremamente possessivo com as suas coisas, suas roupas, não empresta nada, mas essa é a expressão tamásica da energia dessas casas. A expressão sátvica é você acumular e multiplicar e prosperar. Então, normalmente, essas pessoas não gostam de... Elas não gostam de pessoas que não apreciam a boa vida, porque elas apreciam muito. Então, elas adoram comer bem num restaurante, elas adoram vestir roupa com tecido de qualidade, algodão egípcio, elas gostam de joias, gostam de bons vinhos, gostam de fazer viagens confortáveis, como viajar de avião na primeira classe de preferência. Elas gostam de bons carros, elas gostam de ter ar-condicionado, umidificador, gostam de ter cama king size, gostam de morar num lugar estratégico, normalmente perto da estação de metrô. Então, pessoas que não são muito ligadas em conforto podem não gostar desses tipos de pessoas. E normalmente elas se irritam muito com pessoas que são um tanto irreverentes com a cultura vigente, a cultura mainstream.
Então, assim, pessoas muito rebeldes, muito anárquicas, porra louca, elas costumam não gostar. Elas, para você convencê-las a mudar de ideia sobre algum ponto de vista, é muito difícil, porque, como eu falei para vocês, são casas fixas, então a personalidade desses nativos tende a ser muito fixas, então eles raramente mudam ao longo da vida. E se o signo ascendente no seu mapa natal for um signo fixo, isso é mais ainda intensificado, porque signos fixos representam signos inertes, que eles não mudam. Então, esses nativos, eles costumam mudar muito pouco ao longo da vida. Eles têm uma visão política e eles vão ficar com aquela mesma visão por muitos anos. Então, se você não gosta da visão deles, cai fora, porque vai ser muito difícil eles mudarem as visões políticas deles. É aquela pessoa que o gosto de filmes dela é o mesmo em anos. Então, se ela gosta de filme de comédia e odeia filme de terror, não tente convencê-la a assistir filme de terror, porque ela não vai assistir. São aquelas pessoas que têm um tipo de paladar muito fixo. Então, se elas gostam de comer carne e você tentá-la convencer a virar vegetariano, boa sorte, porque você vai ter que argumentar muito e com bastante apelo técnico, porque do contrário, elas não vão mudar facilmente o jeito delas de ser. Vocês com planetas em casas Panfa podem ser extremamente possessivos, principalmente a casa 8 e a casa 2. Então, são pessoas que quando elas nutrem um sentimento por outra, e esse é um lado que eu acho inclusive muito bonito, elas são muito sólidas e consistentes. Essa é uma característica muito forte na personalidade delas. Elas são muito sólidas e consistentes. Então, quando elas gostam, é fixo. Mesmo que o relacionamento termine, elas vão continuar gostando. Isso vai ser um pesadelo para elas, porque elas não gostam de mudanças. Então, quando elas entram num relacionamento, vocês podem até não sentir aquela paixão pela pessoa, porque normalmente elas vão precisar. Porque vocês são muito sinestésicos, gostam de toque, gostam de paixão. E mesmo quando não haja isso num relacionamento, vocês podem procurar fora. Não estou falando que pessoas com planetas em casas Panfa sejam traíras. Não estou falando isso. Estou falando que caso haja a possibilidade de trair, vocês vão fazer isso de maneira bastante sorrateira para que a outra pessoa amada não descubra, justamente para não alterar o decurso das coisas. Então, são pessoas que podem ficar dentro de relacionamentos durante muitos anos da vida delas. Por último, as casas Panfa são responsáveis por fazer Dana Yoga. Dana Yoga é uma assinatura ou combinação planetária responsável por muito dinheiro. Mas Dana Yoga normalmente forma quando o dispositor da casa 11, da 2 e da 5 trocam de casas. A gente também considera para essa assinatura a casa 9, mas a casa 9 não faz parte do grupo das casas Panfa. E lógico que a força dessa assinatura de riqueza material, ela depende muito do estado cósmico do planeta envolvido. Então, se o planeta estiver num signo de domicílio ou exaltação, você vai ter um resultado diferente de uma pessoa que tem esse planeta envolvido em Dana Yoga num signo inimigo, numa constelação inimiga. A casa 11, de todas as 4 casas do grupo, ela é a casa mais auspiciosa para fazer riqueza material. A segunda mais poderosa é a casa 5.
A terceira mais poderosa é a casa 2, pelo fato de que a casa 2 ela é também classificada como matadora ou marca. Então ela tem esse aspecto de ser inauspiciosa. Então ela é menos potente do que a 11 e a 5, mas mais potente do que a 8. Então a 8, de todas as casas do grupo, ela é a mais inauspiciosa pelo fato de ela também ser uma casa do sthana, ou de sofrimento, e também uma casa moksha, que representa a libertação de apegos emocionais. Então, ela é contrária à cristalização da matéria. Então, pelo fato de ela ter esse aspecto inauspicioso, ela é a única do grupo que não forma a assinatura de Dana Yoga, tá certo? Bem, pessoal, essa foi minha análise sobre as casas Panfa. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever aí embaixo, não esqueça de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia toda semana, esteja sempre ligado para você não perder nada. E como sempre, nos vemos na próxima com mais novidades. Obrigado!